Sou motorista de aplicativo há quase 5 anos. Em todo esse tempo trabalhando pelas ruas de madrugada, eu aprendi uma coisa. A noite guarda histórias que ninguém acredita quando são contadas durante o dia. Eu sempre preferi trabalhar nesse horário. A cidade fica mais silenciosa, as ruas ficam vazias e, além disso, as corridas costumam pagar mais. Mas tem um horário que eu sempre reparo: meia-noite. Não sei porquê, mas quase toda madrugada, 0 horas em ponto, chega uma solicitação de corrida. Endereço de partida sempre o mesmo: Travessa Vitorino, número 114. Eu aceito. O app fica carregando por alguns segundos, mas sempre dá erro e a corrida cancela sozinha. Isso aconteceu umas 3 vezes em uma semana. Sempre meia-noite, com o mesmo endereço, e sempre é cancelada. Eu comentei com um colega. Ele riu e falou que deve ser alguma falha no sistema do aplicativo. Só que numa madrugada, decidi fazer um teste. Assim que a notificação apitasse, eu ia aceitar o mais rápido possível. Meia-noite. Apitou. Eu cliquei na hora. E pela primeira vez, não cancelou. O mapa carregou a rota. 8 minutos até o local. E eu fui. Parte de mim queria descobrir o que estava acontecendo. Conforme eu fui entrando no bairro, comecei a sentir uma sensação estranha. Não era medo. Era uma familiaridade que eu não conseguia explicar. No fim da rua havia apenas 3 casas. Todas praticamente apagadas, com exceção de uma. Uma casa antiga, com uma luz amarela acesa no segundo andar. Ela tinha um muro alto, um portão de ferro enferrujado e uma aparência de abandono. Estacionei em frente. Fiquei dentro do carro, com o motor ligado, olhando para aquela casa. E foi então que eu percebi. Eu conhecia aquele lugar. A Travessa Vitorino era onde ficava o antigo orfanato São Miguel, o lugar onde eu cresci. Eu não passava por ali há mais de 20 anos. O orfanato havia fechado pouco tempo depois de eu sair de lá. E com o passar dos anos, eu simplesmente tentei esquecer aquela época da minha vida. Principalmente uma pessoa, um garoto que cresceu comigo. Ele não era meu irmão de sangue, mas era a pessoa mais próxima de uma família que eu tinha naquela época. Nós fazíamos tudo juntos. Até que um dia ele desapareceu. Nunca souberam me explicar direito o que aconteceu. Eu só lembro que depois daquele dia nada mais foi igual. Enquanto eu encarava aquela casa, a luz do segundo andar se apagou. E antes que eu conseguisse pensar em qualquer coisa, meu celular apitou. O passageiro está se aproximando do veículo. Eu olhei para todos os lados. Não havia ninguém na rua, nenhuma porta abrindo, nenhuma pessoa caminhando. Então eu olhei novamente para o celular. O passageiro chegou ao veículo. Onde normalmente aparecia o nome do passageiro, havia apenas uma mensagem: passageiro desconhecido. Naquele momento senti um frio percorrer meu corpo inteiro. Minha primeira reação foi de colocar a mão no câmbio e ir embora. Mas antes que eu conseguisse sair dali, uma nova informação apareceu no aplicativo. A corrida tinha um destino definido. O endereço de chegada era o da minha própria casa. Fiquei alguns segundos parado, porque naquele momento eu entendi uma coisa. Não importava para onde eu fosse, aquilo já sabia onde me encontrar. Tentei cancelar a corrida. O aplicativo apresentou o erro. Tentei fechar o aplicativo. Não funcionou. A tela continuava mostrando a mesma coisa: corrida em andamento. Eu não sei explicar o porquê, mas naquele momento eu senti que precisava terminar algo, como se aquela corrida já tivesse começado muito tempo antes de eu aceitar. Então eu dirigi. Durante todo o caminho eu não disse uma palavra. Eu não tive coragem de olhar para o banco de trás. Mas eu sabia que havia algo ali. Não porque eu via, mas porque em alguns momentos o retrovisor parecia mudar de posição sozinho. Como se alguém tivesse acabado de se mexer. Quando finalmente cheguei na minha rua, parei em frente à minha casa. A corrida foi encerrada. O aplicativo mostrou viagem concluída. 5 estrelas recebidas. Eu fiquei alguns segundos parado, sem conseguir respirar direito. Então, criei coragem e olhei para o banco traseiro. Não havia ninguém. O carro estava vazio. Desliguei o motor.
Entrei em casa e tranquei todas as portas. Depois desse dia, eu nunca mais trabalhei depois da meia-noite. Sempre que chega perto desse horário, eu desligo o aplicativo e espero o dia amanhecer. Mas existe uma coisa daquela corrida que eu nunca contei pra ninguém. Depois que a viagem terminou, eu abri a avaliação que o passageiro deixou. Havia apenas uma frase que me fez entender. Estava escrito: "Foi bom te ver de novo, recruta." E o pior de tudo é que recruta era exatamente o jeito que aquele meu amigo costumava me chamar quando éramos crianças. Na primeira semana, trabalhando como zelador noturno naquela escola, pensei que alguém tivesse invadido o prédio, pois ouvi vozes vindas de uma sala de aula vazia. Então ouvi o que parecia ser uma professora fazendo a chamada. E entre os nomes chamados, o meu era um deles. Voltei para minha cidade natal depois de mais de 20 anos morando na cidade grande. A vida tinha seguido seu curso. Casamento, separação, empregos diferentes, contas para pagar. Quando a oportunidade surgiu para trabalhar como zelador na Escola Estadual Duque de Caxias, aceitei sem pensar muito. Era um lugar familiar, eu tinha estudado ali, conhecia aqueles corredores. Ou pelo menos acreditava conhecer. Na minha terceira noite de trabalho, pouco antes das 11 horas da noite, estava terminando a ronda do primeiro andar, quando ouvi uma voz feminina vindo da sala 8. Parei no corredor. A voz falava com clareza, explicava alguma coisa sobre geografia. Fazia perguntas, dava exemplos, tinha um tom firme e paciente de uma professora que fazia aquilo há anos. Aproximei-me devagar. Então ouvi uma coisa: vozes de alunos, muitas delas. Meu coração acelerou. A escola estava vazia. Eu mesmo tinha conferido todas as salas menos de uma hora antes. Mesmo assim, havia uma turma inteira conversando lá dentro. Fiquei parado junto à porta, sem coragem de abri-la. Foi então que a professora começou a fazer a chamada. Um nome, presente. Outro nome, presente. A sequência continuou por quase 1 minuto, até que eu ouvi: Elias Ferraz. Meu sangue gelou. Era o meu nome. Esperei alguém responder, mas ninguém respondeu. A professora permaneceu em silêncio por alguns segundos, então continuou a chamada normalmente. Fiquei imóvel, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente reuni coragem para abrir a porta, encontrei apenas uma sala escura e vazia. Nada mais. No dia seguinte, comecei a procurar informações sobre a escola. E foi a secretária que me indicou um professor aposentado chamado Alfonso, que ainda morava na cidade e que inclusive tinha sido meu professor. Encontrei-o numa pequena casa perto da praça central. Conversamos bastante sobre os velhos tempos e sobre como eu fui um aluno bagunceiro que dei muito trabalho para ele. Hoje, mais velhos, rimos disso. Porém, quando mencionei a sala 8, ele ficou visivelmente desconfortável. Insisti, mencionando ter ouvido uma voz feminina vindo daquela sala. Ele ficou pálido. Foi então que eu ouvi pela primeira vez o nome da dona Alzira Monteiro, professora de História e Geografia. Ela era muito querida pelos alunos e foi morta no incêndio que atingiu a escola décadas atrás, numa quinta-feira à noite, justamente na sala 8. Segundo Alfonso, ela permaneceu no prédio para ajudar os estudantes a escapar. Quase todos conseguiram. Quase. Um aluno desapareceu durante a evacuação. Dona Alzira voltou para procurá-lo e nunca saiu de lá. Voltei para casa com um peso estranho, mas ainda havia uma parte da história que não fazia sentido. Por que ela estava chamando meu nome? No dia seguinte fui ao arquivo municipal. Passei horas consultando documentos antigos, fotografias, recortes, registros, até encontrar uma matéria sobre um incêndio. A fotografia mostrava bombeiros diante da escola. Li o texto inteiro. Então encontrei uma frase que parecia ter sido escrita apenas para mim. O aluno desaparecido durante o incêndio foi identificado como Elias Ferraz, de 11 anos. Fiquei olhando para a página durante vários minutos. 11 anos. Era exatamente a idade que eu tinha naquela época. Continuei procurando. Mais documentos, mais registros, mais fotos. Tudo apontava para a mesma conclusão impossível. Eu era aquele aluno? Mas eu não lembrava de nada. Nenhuma fumaça, incêndio, resgate. Nada.
Era como se alguém tivesse arrancado aquele pedaço específico da minha memória. Voltei a procurar Alfonso. Foi ele quem completou a história. Segundo os relatos da época, eu tinha ficado preso dentro da sala 8, desorientado pela fumaça. A professora Alzira voltou para me buscar. Conseguiu me tirar de lá. Mas, durante a evacuação, uma parte do teto desabou. Ela morreu antes da chegada dos bombeiros. E eu sobrevivi. Passei os dias seguintes sem conseguir pensar em outra coisa. Enquanto isso, as aulas continuavam, toda noite, sempre na mesma hora. A mesma chamada, sempre o mesmo silêncio quando chegava meu nome. Na quinta-feira seguinte, decidi esperar. Fiquei sentado no corredor vazio. As luzes apagadas, a chuva batendo na janela. Pouco depois das 10, a voz começou novamente. A mesma turma, a mesma aula. Meu coração parecia um tambor dentro do peito. A chamada começou, nome após nome, resposta após resposta. Até que finalmente ouvi. Elias Ferraz. Pela primeira vez desde que aquelas vozes tinham voltado a ecoar pelos corredores da escola, respondi. Presente. O silêncio que veio depois foi absoluto. A professora não continuou a chamada. Os alunos não responderam mais. Nenhuma cadeira rangeu. Nenhuma página. Nada. Apenas o silêncio. Um silêncio profundo. Definitivo. Esperei por vários minutos. Mas nenhuma voz voltou. Lentamente abri a porta da sala. O som das dobradiças rangendo ecoava pelos corredores. E a sala? Bom, a sala estava vazia. Mas pela primeira vez desde que eu tinha retornado àquela cidade, a escuridão daquele lugar parecia tranquila, como se alguma coisa tivesse finalmente terminado. E a partir daí nunca mais ouvi vozes vindas daquele lugar. Nunca mais ouvi meu nome ecoando pelos corredores. Ainda trabalho na escola. Ainda faço minhas rondas todas as noites. E sempre que passo diante daquela porta, desacelero os passos por alguns segundos. E por razões que talvez eu nunca consiga explicar completamente, sinto uma estranha paz e tristeza. É pesado lembrar que se não fosse por ela eu não estaria aqui hoje. Às vezes, existem pessoas tão dedicadas ao que fazem que nem o fim consegue convencê-las de que seu trabalho terminou. E talvez Dona Alzira tenha permanecido ali durante todo aquele tempo, esperando apenas uma coisa: a confirmação de que ela conseguiu proteger seu aluno. Fazia 3 meses que eu não conseguia dormir direito. Uma dor no meio do peito, que nenhum médico sabia explicar. O exame não mostrava nada. Remédio não fazia efeito. E eu ia piorando cada vez mais, sem que ninguém pudesse me dizer o porquê. Foi minha mãe quem insistiu. Vai lá na Dona Idalina, ela resolve o que o médico não consegue. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas quando a dor não passa, a gente aceita qualquer conselho. Dona Idalina morava numa casa simples, no fim de uma rua de terra. Não cobrava nada pelos trabalhos que fazia. Todos sabiam e respeitavam. Ela só pedia uma coisa em troca: silêncio. O que for feito aqui dentro fica entre nós. Você não conta isso pra ninguém. É a única regra. Concordei sem pensar 2 vezes. Eu só queria que aquela dor fosse embora. Ela benzeu com um ramo de arruda, murmurando coisas que eu não entendia. Passou a mão no meu peito com um gel pegajoso várias vezes, como quem tira algo de dentro. E no final falou baixinho: tá feito. Agora vai. E não fala disso pra ninguém. Naquela mesma noite, a dor sumiu. Sumiu de verdade. Dormi como eu não dormia há meses. Acordei leve, quase esquecido de que um dia tinha sentido aquilo. Passaram-se 2 semanas assim, tranquilas. Foi numa tarde qualquer, com minha amiga, que deixei escapar. Não foi por mal, foi sem pensar. Ela comentou que estava com uma dor parecida nas costas. E eu, querendo ajudar, contei. Vai na Dona Idalina, foi ela quem me curou. E contei tudo. A arruda, a reza, as palavras baixas que ela murmurou. Minha amiga ficou impressionada. Eu me senti bem por ter ajudado. Voltei pra casa satisfeita comigo mesma. Mas naquela noite a dor voltou. De início achei que era só cansaço. Uma pontada leve no mesmo lugar de antes. Ignorei. No dia seguinte já estava mais forte.
No terceiro eu já não conseguia nem levantar mais da cama, sem sentir aquele aperto insuportável no peito. Fui atrás de Dona Idalina de novo, apavorada. Ela abriu a porta e antes de eu falar qualquer coisa, já sabia. Você contou, disse ela. Contei pra minha amiga, mas foi sem querer. Eu avisei, era segredo absoluto. Eu não sabia que era tão sério assim. Ela suspirou, balançou a cabeça como quem já viu aquilo acontecer antes. Minha filha, essas rezas não são brincadeira. Elas trabalham em silêncio. Quando você fala, você abre a porta de novo, pro mal sair de onde eu prendi. E ele volta mais forte. Então não tem jeito? A senhora não pode fazer de novo? Posso, mas dessa vez o silêncio vai ter que ser mais forte que a vontade de contar. Ela repetiu de novo o trabalho. A ruda, a reza, e de novo a dor foi embora. Só que dessa vez ela me pegou pelo braço antes de sair e falou olhando bem nos meus olhos. Da próxima vez que você quebrar o silêncio, eu não poderei fazer mais nada. Uma reza se desfaz 2 vezes. Na terceira, o mal fica. Eu entendi o recado. Já se passaram quase 2 anos e a dor nunca mais voltou. E eu nunca mais contei pra ninguém o que aconteceu naquela casa, no fim daquela rua de terra. Até hoje, quando alguém pergunta como eu me curei, eu só respondo que se curou sozinho e mudo de assunto. A seca tinha levado quase tudo que eu tinha. O capim, o gado, as economias. Naquela tarde, 2 homens da distribuidora de grãos passaram lá em casa. Vieram só pra avisar que se eu não pagasse as parcelas atrasadas da ração e do maquinário até o mês seguinte, a fazenda iria a leilão. Terra que foi passada de geração em geração indo parar na mão de estranho. Sentei na calçada de pedra na hora do pôr do sol. Olhei pra Teresa, minha mulher, varrendo a varanda. Olhei pro meu filho de 8 anos, brincando com um carrinho no chão, logo abaixo do velho umbuzeiro que sempre teve no fundo do quintal. Meu avô, quando era vivo, nunca deixou ninguém chegar perto daquela árvore, nem pra colher fruta. Brigava feio se via alguém rondando por ali, e nunca disse o motivo. Naquele dia fui dormir de cabeça cheia, o peito apertado de tanta preocupação. Mas na mesma noite tive um sonho. Não foi um sonho normal. O quarto ficou tomado por um ar gélido. E aos pés da cama, em pé, estava meu avô, o coronel Belarmino, com o mesmo terno militar amassado com que foi enterrado 30 anos atrás. Ele não falou nada. Só me olhava com os olhos fundos, amarelados, parecendo de uma coruja. Em seguida, ele virou as costas e andou até a sala, que tem vista para o quintal. Levantou o braço seco, apontou para a janela, na direção da velha árvore, e bateu o pé no chão. Um gesto firme de quem manda. Acordei no susto, suor frio, lençol encharcado. Olhei o relógio na parede, 3 da manhã. Não sei explicar o que me tomou. Peguei a lanterna, peguei a enxada no galpão e fui. O ar lá fora estava parado, cheiro de poeira seca. Fui direto pro fundo do quintal, onde ficava o velho umbuzeiro. Aquela árvore sempre teve uma sombra mais escura que as outras. Isso eu sempre reparei. Perto do tronco, a terra estava fofa. Estranho para a época de seca que estava. Fincar a enxada foi a única coisa que fiz por minutos. O som do metal cortando a terra era o único barulho da noite inteira. Na 10ª enxadada houve um som abafado. Cerâmica. Ajoelhei e cavei com as próprias mãos. As unhas se encheram de terra até eu sentir o gargalo de um pote de barro, vedado com cera preta. O coração martelava. Quebrei o lacre com o cabo da enxada. Dentro, enroladas em panos já podres, estavam dezenas de moedas de ouro. Uma fortuna que meu avô nunca contou pra ninguém. A fazenda estava salva. No dia seguinte, viajei até a capital. Vendi só uma parte das moedas para um negociante de antiguidades que sabia ficar de boca fechada. Voltei para casa com o bolso cheio. Paguei a distribuidora. Comprei mantimento fresco e até um vestido novo para Teresa. A festa durou pouco. Naquela mesma noite, depois do jantar, o ar da casa mudou. Ficou gelado,
a ponto de eu ver meu próprio hálito formando névoa dentro de casa. E a comida que tinha sido servida 1 hora atrás amanheceu com um mofo cinzento, vermes mortos em cima. Severino, você deixou a porta aberta? Teresa perguntou, encolhida no sofá, segurando o menino. Que frio é esse? Não deixei nada aberto, respondi, tentando parecer mais calmo do que estava. Dali em diante, as madrugadas viraram um tormento. 3 da manhã, sempre na mesma hora, começava o som de botas, passos pesados com esporas de ferro raspando o chão. Vinha até o corredor de tábua corrida, andava até a porta do meu quarto e parava ali. Na terceira noite, tomei coragem, olhei pela fresta da porta. Era ele, o meu avô Belarmino, só que não parecia mais aquela lembrança triste de sonho. O rosto estava contorcido numa fúria escura, a pele grudada no osso do crânio, e entendi ali. Ele não queria o ouro de volta, ele queria a casa de volta. Foi então que o pior começou a acontecer comigo. Durante o dia, eu me pegava repetindo os gestos dele. Um homem que todo mundo temia pela crueldade com os empregados, pela tirania dentro de casa. Comecei a gritar com minha mulher por motivos bobos. Empurrei meu filho com uma força que eu nunca tive. Olhei no espelho e me vi cada vez mais cadavérico, cada vez mais parecido com ele, os olhos ganhando aquele mesmo tom amarelado. O dinheiro não trouxe paz, trouxe ele de volta. Desesperado procurei a Dona Rosa, uma rezadeira que morava no fim do município. Ela nem me deixou entrar. Olhou pro meu rosto, para as minhas mãos e cuspiu no chão. Você mexeu no ouro do coronel, não foi? Não respondi, não precisava. Todo mundo sabe que aquele velho era um monstro. Guardou esse dinheiro na seca de 32, enquanto os moradores da fazenda dele morriam de fome. Ele não te deu esse ouro por amor de avô, rapaz. Ele deu porque a alma dele tá presa na própria ganância. Enquanto esse dinheiro servir para sustentar sua casa, é a alma dele que manda ali. O que eu faço, Dona Rosa? Já paguei minhas dívidas com aquilo. Se eu devolver, perco a terra. O dinheiro nunca foi seu. Se quer salvar sua família e a sua alma, desfaz o erro do velho. Ele tirou de quem não podia se defender. A botija cobra a intenção. Voltei para casa calado. E naquela tarde decidi. Peguei o que sobrava do ouro, as cédulas que ainda tinha guardado. Não gastei um centavo. Fui até o povoado mais pobre da região e entreguei tudo. Para a reforma do posto de saúde, para a cesta básica de família que precisava. Ao anoitecer, voltei para um buzeiro. O pote quebrado ainda estava lá no buraco. Peguei a última moeda que eu tinha guardado no bolso. Só uma, a única que sobrou, e joguei no fundo da cova. Cobri o buraco com a enxada. Mesma terra de onde tinha sido tirado. Tá pago, falei baixinho pra escuridão. Seu dinheiro já era, vó. A casa é minha. Naquela noite, o frio sumiu do quarto. E pela primeira vez em semanas, 3 da manhã bateu, mas nenhum som de bota ecoou. No dia seguinte, a fazenda continuava seca. As dificuldades continuavam reais. Eu ia ter que recomeçar do zero. Trabalhar tudo de novo. Mas quando olhei no espelho, vi meus próprios olhos de volta. A casa estava quieta, o café da manhã fresco, e a sombra do umbuzeiro lá no fundo do quintal voltou a ser só a sombra de uma árvore. Meu trabalho me acostumou a ouvir coisas estranhas, das mais simples, do tipo idosos confundindo enfermeiros com familiares, até as mais estranhas, como pacientes conversando com parentes mortos, gente delirante jurando que viu uma figura com uma foice parada no corredor. Depois de anos trabalhando em hospital, você aprende a separar o que merece atenção do que é apenas efeito do remédio, dor ou cansaço. Por isso, não dei importância quando um paciente me perguntou por que eu tinha voltado ao quarto tão rápido, sendo que naquele dia eu ainda não tinha entrado nele. Lembro exatamente da cena. Era pouco depois das 2 da manhã. Eu estava fazendo a ronda na ala de recuperação longa do Hospital Santa Ilha, onde tinha começado a trabalhar faz alguns meses. Assim que abri a porta, o Sr. Ernesto, internado por causa de uma cirurgia no quadril, levantou os olhos para mim e pareceu confuso. Ué, voltou por quê? Como assim? Respondi. Você acabou de sair. Sorri e disse,
Essa é a primeira vez que entro aqui hoje. Ele franziu a testa. Não, você entrou aqui faz alguns minutos. Mexeu no soro e arrumou meu travesseiro. Na hora imaginei que fosse efeito de algum medicamento, mas ele continuou me olhando com uma convicção que era difícil de ignorar. Só que antes você estava diferente, disse ele. Diferente como? Com aquela roupa branca antiga, igual às enfermeiras das fotografias. Naquele momento não dei muita importância. Pacientes confundiam horários o tempo todo. Alguns acordavam desorientados. Outros misturavam sonhos, remédios e lembranças. Depois de anos trabalhando na área, você aprende a não transformar cada comentário estranho numa investigação. Continuei meu plantão normalmente. Eu trabalhava nas madrugadas do Hospital Santa Ilha havia poucos meses. Era um prédio antigo do interior, daqueles que sobreviveram a reformas sem jamais perder completamente a aparência original. Os corredores ainda tinham portas de madeira pesada. Os tetos eram altos e em certas alas o cheiro de éter parecia ter se impregnado nas paredes décadas antes. Nas primeiras semanas tudo ocorreu de forma absolutamente comum. Foi só depois daquele episódio que comecei a notar um padrão. Mais de um paciente mencionava outra enfermeira, que teria passado pelo quarto pouco antes de mim. Ajustando o soro, checando a pressão, sempre gentil, sempre vestindo, segundo descreviam, um uniforme branco, de saia comprida e touca rígida, do tipo que eu só conhecia de fotografias de arquivos pendurados na recepção. A primeira vez que ouvi aquilo de outro paciente, pensei imediatamente no Sr. Ernesto. Sorri e expliquei que provavelmente havia alguma confusão de horários, efeito de sedativos, sonolência, nada além disso. Mas os relatos continuaram. O incômodo era real. Começou na semana seguinte, com uma senhora internada por insuficiência respiratória, que me perguntou assim que entrei no quarto, por volta das 2 da manhã, se eu tinha trocado de uniforme. Respondi que não. Ela insistiu, apontando para a porta, dizendo que a outra moça tinha acabado de sair dali, de branco mais antigo, saia longa, e que ela sempre aparecia primeiro, sempre um pouco adiantada em relação ao próprio relógio do hospital, como se seguisse um horário que não era o nosso. Passei a prestar mais atenção nos corredores. Notei um detalhe estranho, que sozinho talvez não significasse nada. Em certas noites, ao me aproximar de determinados quartos, o cheiro de éter ficava mais forte do que o normal. Um instante antes de eu abrir a porta, como se alguém tivesse acabado de preparar uma injeção ali dentro, mesmo sem nenhuma outra visita programada além da minha. Perguntei a colegas mais antigos se havia alguma outra enfermeira no mesmo horário, talvez emprestada de outro setor. Todos negaram. Um técnico de enfermagem que trabalhava ali havia mais ou menos 15 anos me olhou de um jeito diferente, um misto de pena e cautela, e disse apenas que era melhor eu não perguntar demais, que era coisa antiga do hospital e que os pacientes comentavam aquilo mesmo, sem que ninguém jamais tivesse encontrado explicação. Mas eu não me contentei. Numa manhã livre, fui até o arquivo do hospital. Entre papéis quebradiços e fotografias amareladas, encontrei o nome de uma enfermeira chamada Ilma Rocha, que trabalhou durante anos justamente no turno da madrugada daquela mesma ala. Os registros diziam que durante uma epidemia que atingiu a cidade décadas antes, ela permaneceu semanas cuidando dos pacientes, praticamente sem descanso, mesmo depois que parte da equipe adoeceu ou abandonou o trabalho por medo do contágio. Pouco tempo depois, Ilma também começou a apresentar os primeiros sintomas. Recusou-se a deixar o hospital e insistiu em continuar trabalhando enquanto ainda conseguia permanecer em pé. Mas, inevitavelmente, acabou contraindo a doença e foi internada na mesma ala onde havia cuidado de tantos pacientes. Ela morreu ali alguns dias depois. A fotografia mostrava uma mulher jovem, de uniforme branco, saia comprida e touca rígida, exatamente como os pacientes tinham descrito, com um sorriso discreto que me pareceu, ao mesmo tempo, gentil e cansado. O sorriso de alguém que já repetira aquele mesmo gesto de cuidado tantas vezes que ele deixara de custar qualquer esforço. Por um segundo, ao fechar a pasta, senti um alívio idiota. Era só isso. Uma história antiga, um nome no papel, nada que pudesse me alcançar de verdade. Cheguei a rir sozinha no corredor vazio do arquivo, pensando em como contaria aquilo para outros colegas, como uma curiosidade boba do hospital. Voltei ao trabalho naquela mesma noite,
carregando aquela informação como um peso sem lugar certo para guardar. Perto das 3 da manhã, entrando no quarto do senhor que tinha sido o primeiro a mencionar a outra enfermeira, encontrei ele acordado, olhando para as portas, com uma expressão tranquila, quase satisfeita. Ela voltou agora há pouco, disse ele antes de eu perguntar qualquer coisa. Fiquei parada ali na porta, sentindo o mesmo cheiro de éter, mais forte ali do que em qualquer outro canto do hospital. Não vi ninguém no corredor ao sair. Nenhum vulto, nenhuma sombra, nenhuma prova de que qualquer coisa estivesse ali de fato. Apenas o silêncio de sempre. E uma sensação difícil de explicar, de que o próprio ar do corredor estava se acomodando depois de alguém ter caminhado por ele. Na manhã seguinte, checando o prontuário antes de entregar o plantão, percebi que a dose de analgésico que eu tinha administrado horas atrás fizera efeito bem antes do tempo esperado pela bula. Como se alguém tivesse adiantado o alívio daquele paciente, antes mesmo de eu chegar naquele quarto. Foi depois disso que passei a fazer algo que eu nunca tinha feito antes. Cheguei mais cedo, quase 1 hora antes do início oficial do meu plantão, e me escondi na sala de materiais, que fica de frente para o corredor da ala de recuperação longa. Decidi a ver com meus próprios olhos quem entrava naqueles quartos antes de mim. Às 2h47 da manhã, o cheiro de éter chegou primeiro, subindo pelo corredor, como se alguém tivesse acabado de abrir algum vidro num quarto distante. Prendi a respiração. Ouvi passos. Passos reais, com peso, com atrito característico de sola de couro contra o piso encerado. Um som que nenhum tênis moderno faz. Encostei o olho na fresta da porta e vi, por menos de 2 segundos, uma silhueta branca atravessando o corredor. Saia comprida, touca rígida, saia comprida, touca rígida, andar calmo, os ombros levemente curvados, como quem carrega um cansaço acumulado ao longo de décadas de trabalho. Não gritei, não consegui. Saí da sala de materiais com as pernas tremendo e caminhei até a porta do quarto, onde a vira entrar. Abri. Estava vazio, exceto pelo paciente dormindo tranquilo com o soro pingando, exatamente no ritmo certo. O travesseiro estava ajeitado de um jeito que eu não reconhecia, um jeito que não era meu, uma dobra específica na fronha que eu nunca fazia daquele jeito. O cheiro de éter ainda pairava no ar, forte, recente, quase imperceptível. Voltei para o posto de enfermagem sem conseguir sentir as próprias mãos direito. Foi lá que o técnico do turno, aquele que trabalhava ali há 15 anos, me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não mais pena, não mais cautela, mas algo parecido com reconhecimento. Você viu, não foi? Disse ele. Não respondi. Ele continuou baixando a voz, como quem finalmente desiste de proteger alguém de uma verdade. Ela não incomoda, ela só continua. Tem enfermeira que passa a vida inteira aqui e nunca vê nada. Não sei o motivo, mas tem outras que ela escolhe se mostrar. Eu vi 2 vezes há 2 anos. Depois da segunda vez, ela nunca mais precisou aparecer para mim de novo. Acho que é porque, de algum jeito, ela sabe que a gente já aprendeu. Aprendido o quê? Perguntei. A continuar a fazer do jeito dela, respondeu, antes de voltar para os relatórios, como se aquilo encerrasse qualquer assunto possível. Há poucas semanas, porém, algo mudou de vez. Entrei no quarto de madrugada e, pela primeira vez, o cheiro de éter não chegou antes de mim. Ele chegou comigo, exatamente no mesmo instante em que girei a maçaneta, como se a porta que eu abri fosse, naquele segundo, a mesma porta que outra mão abria do outro lado. Por uma fração de segundo, antes que meus olhos terminassem de se ajustar à escuridão do quarto, tive certeza de ver, refletido no vidro escuro da janela, não o meu próprio avental cinza, mas um colarinho branco, engomado, alto e antigo, fechado até o pescoço. Pisquei. A janela voltou a me devolver o meu próprio reflexo comum. A paciente, uma mulher que eu nunca tinha visto acordada àquela hora, olhou para mim com um misto de reconhecimento e espanto e me perguntou baixinho se eu sempre trabalhara ali há tanto tempo assim, não como quem pergunta há quantos meses ou anos, mas como quem já conhece, no meu rosto, alguma coisa antiga demais para caber numa ficha de contratação. Não soube responder, apenas ajustei o soro dela, com um gesto que veio antes mesmo de eu decidir fazê-lo, uma dobra específica no lençol, de um jeito que não era o meu.
E só depois de terminar, percebi as próprias mãos ainda se movendo, cuidadosas, seguras. Um segundo à frente dos meus próprios pensamentos. Sorri para ela, do jeito que eu aprendi a sorrir, sem decidir conscientemente, e segui cuidando dela, como sempre cuido. Sem saber ao certo, desde aquela noite, se ainda sou inteiramente eu quem entra primeiro naqueles quartos, ou se já sou aos poucos, sem data marcada e sem cerimônia nenhuma, a próxima a usar aquele mesmo uniforme que ninguém mais vê pendurado em lugar nenhum. Exceto às vezes, tarde da noite, quando por um segundo aparece refletido no vidro escuro de alguma janela, e sempre quando ninguém mais está olhando além de mim.